Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Pai, aleluia, por estar presentes nas nossas vidas. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por nos sustentar em meio à aflição, por nos sustentar em meio às provações e por estar conosco em todos os momentos. Que neste momento o Senhor tome esta live nas Tuas mãos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor. Pai, fala, Senhor, conosco de uma maneira objetiva, clara, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. É o que eu te peço, louvo e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que esta noite é uma noite especial. É uma noite de mudança. É uma noite do novo do Senhor Jesus. E antes de eu entrar, eu estava sentada ali na sala, né? E ao sentar na sala, o Senhor me deu uma visão. Agora, poucos minutos, deu adentrar aqui pro quartinho de oração. E eu vi nessa visão um baú, como se fosse um baú antigo. E eu via como se ele fosse aberto. Aleluia. E quando ele era aberto, eu via como se uma peça de roupa muito bonita fosse tirada de dentro desse baú. Uma peça de roupa muito bonita. E ela era de várias cores, listradas. Aleluia. De várias cores listradas. Era como se fosse assim, listradas assim, e cada listra uma cor, para vocês entenderem. E o Senhor, Ele, quando me mostrou essa roupa, eu via ela numa cor muito bonita, bem acabada, uma coisa assim, muito diferente também. E o Senhor me fez lembrar da túnica, aleluia, que Jacó deu a José. E Jacó deu a José essa túnica. E essa túnica trouxe inveja, né? Essa túnica levantou um ciúme, uma rivalidade dentro da casa de Jacó. Você vê que José não pede, mas Jacó quer dar para José. E às vezes nós nem pedimos e Deus nos dá. E isso ocasiona em alguém um certo ressentimento. Mas eu quero dizer para você que os irmãos de José, eles até tiraram a túnica de José, mancharam com sangue, chegaram lá em Jacó falando que tinha sido um animal, e nós sabemos de toda aquela mentira, aleluia, que foi levantado. Mas ele não arranca de José o que Deus tinha dado a ele. Aleluia. Existia um projeto no coração de Deus que iria ser concluído, aleluia, com José. E José fazia parte desse grande projeto. José fazia parte, aleluia,
do que Deus iria fazer. E através de José, que ele nem sabia, aleluia, ainda, o Senhor iria livrar todo um povo. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Você pode até não entender o que está acontecendo. Você pode até se perguntar e dizer assim: Senhor, eu não entendo, eu não quis, e está acontecendo toda essa situação comigo de algo que eu não pedi, que eu não entendo e que eu nem sei o porquê. Mas o que Deus tem para fazer, você pode até não ter visualizado ainda. Aleluia. Mas aqueles, aleluia, que estão fazendo com você o que estão fazendo, eles já visualizaram. Eles já estão entendendo. Eles já sabem. Então, toda a perseguição sobre a vida de José era porque o inferno já sabia onde Deus o colocaria. Muitas das vezes nós não conseguimos imaginar e nem temos imensidão. Nem conseguimos ver. Mas o inferno, ele sabe. Aleluia. Ele vê. E de alguma forma, ele vai tentar parar. Parar para que não venha acontecer o que Deus, aleluia, tem para a sua vida. E eles tentam de alguma forma impedir. Eles tentam de alguma forma atrapalhar. Mas eles não conseguem atrapalhar nem impedir, porque Deus usa toda a maquinação da trama deles para colocar José dentro, aleluia, da sua vontade. Dentro do movimento. Eles mesmos empurram José para o cumprimento de algo. Aleluia. Tem gente que diz, se José tivesse falado, se José tivesse silenciado, não teria passado por isso. Se ele passou, Deus usou, como é revelado lá na frente, que o mal que eles fizeram, Deus transformou em bem, é porque estava dentro do propósito de Deus. Eles pensavam que estava fazendo mal para José, mas eles não sabiam que aquele mal, o Senhor estava transformando em bem. Ele não sabia que aquele mal, o Senhor disse, eu vou usar toda essa ação para promover José e colocar ele dentro do que eu quero. Ou seja, estão tentando atrasar, estão tentando, aleluia, fazer com que ele não viva o que eu revelei. Mas eu vou usar toda essa situação para acelerar, aleluia, e para colocar ele dentro da minha vontade, aleluia, para que venha cumprir sobre ele o que foi revelado. E o Senhor manda dizer para você, vai cumprir sobre você, aleluia, o que foi revelado. Vai cumprir sobre você, aleluia, o que Deus, aleluia, falou. E eu tenho comigo dentro do meu coração. Se o que Deus falou é grande, vai cumprir do mesmo jeito. E maior ainda, porque Deus sempre surpreende. Não limite, aleluia, o Senhor, porque Ele não é limitado. Glória a Deus. O Senhor, Ele não é limitado. Muitas das vezes, nós achamos que Deus não vai cumprir. Por quê? Porque é grande. Aleluia, para nós. Nós olhamos de fora e nós achamos que Deus não pode fazer porque é grande. Se fosse uma coisinha menor, nós críamos. Mas porque é uma coisa grande, nós passamos a duvidar.
E eu tenho plena convicção que independente do tamanho da coisa que Deus lhe prometeu, que independente do tamanho do que Deus tem falado, Ele é fiel para fazer muito maior, aleluia, do que o que você pede, do que o que você imagina e até mesmo do que você pensa. Porque tem coisas que não é revelado ao nosso coração, aleluia. E tem coisas que não são reveladas ao seu coração que vai acontecer como surpresa na sua vida. Porque o Senhor me revela aqui. Tem coisas que ainda nem foi revelado para você. Aleluia. Mas vai acontecer como forma de surpresa. Tem coisas que você nem pediu. Mas você vai viver. Aleluia. Porque Deus quer operar. Orai de cá, subia, e o Senhor manda dizer para você, eu vou operar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, a qual você vai ver. Toda calúnia, toda difamação, aleluia, a verdade que Deus vai trazer, aleluia, Ele vai esclarecer. Você está entendendo? Porque se vocês for ler lá em Gênesis, a história de José, vocês vê que tem um tempo em que Deus, Ele deixa, aleluia, até que os irmãos de José, por um certo tempo, sobressaia naquela mentira que foi inventada, dizendo que ele tinha sido morto. Os irmãos sabendo que ele não tinha sido morto, que tinha sido vendido como escravo. E que eles próprios tinham sido vendidos. Ou seja, os próprios irmãos tramam a mentira. Mas a verdade, sempre Deus revela. Alguém pode até estar mentindo com o teu nome. Alguém pode até ter colocado você dentro de situações. E você pode até dizer assim, Senhor, o Senhor está deixando. O Senhor sabe que eu não fiz. O Senhor sabe que isso não é real. Aleluia. Porque se vocês verem, Jacó acredita em uma mentira que os próprios irmãos contam. Só que chega uma hora em que Deus coloca, aleluia, os mentirosos de frente com a verdade. E eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Deus vai colocar os mentirosos de frente com a verdade. Eu quero que você entenda que Deus é Deus que cria situações para desmascarar quem é preciso ser desmascarado. Não pense que é porque ainda não aconteceu que Deus não está fazendo. Não pense que não é porque você não está vendo que Deus não está movendo a situação ao seu favor. Você vê que José não se justifica, não. Os próprios que levam a mentira, que faz a injustiça, é os próprios que vão propagar a verdade. E o Senhor manda dizer para você, a situação de mentira que lhe colocaram dentro vai ser desenrolada. O Senhor diz para você, a situação de mentira que colocaram você dentro vai ser desenrolada. Assim como os irmãos de José mentiram para Jacó, dizendo que ele tinha morrido. Aleluia. Lá na frente, nós vemos, aleluia, que os mesmos têm que falar a verdade. O Senhor manda dizer para você, que aqueles que estão, aleluia,
propagando a mentira com teu nome, são os mesmos que o Senhor vai usar para falar a verdade. São os mesmos que Deus vai espremer para que a verdade apareça. Porque tem uma injustiça envolvendo. Aleluia. Tem uma injustiça envolvendo pessoas. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele vai revelar. E não vai ser 1, 2, 3, não. Na mesma proporção em que mentiram, na mesma proporção em que propagaram, vai ser a mesma proporção, aleluia, em que Deus vai fazer a verdade ser revelada. Glória a Deus. E o Senhor diz assim: pode esperar, para você, Riamanto, Kamanagiasépria, vê da boca de quem mentiu, Rica, Xéria, Riabahas, a verdade saindo, Rimianto, Camanto, Rimidiassé, porque eu, o Senhor, apertarei a situação, Remanto, Canagiassé, para fazer com que a verdade de Rikemantoniaha apareça. Porque o Senhor usa a situação para que a verdade apareça. E qual era a situação naquela época? Era a fome que sobrevia. Aleluia. E o Senhor está dizendo, vai vir situações. Para que a verdade seja exposta. Para que a verdade seja revelada. O Senhor está dizendo, você pode até achar, aleluia, que você está vivendo um tempo, aleluia, de injustiça. Porque você acha que Deus não está fazendo. Mas com seus próprios olhos você verá a justiça de Deus acontecendo. O Senhor diz, com seus próprios olhos você verá a minha justiça acontecendo. E não se preocupe com aquilo que tiraram de você, porque tem coisas que tiram de nós a força. Aleluia. Tem coisa que arranca de nós a força. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que tem coisas que foram tiradas delas à força. E é muito ruim, irmãs. Aleluia. Quando se tira algo de você à força. Quando se arranca algo de você à força, é muito ruim. Você acha, minhas irmãs, que José não ficou triste por causa da túnica que foi arrancada dele? Aleluia, ficou. Aleluia. Só que eu quero dizer algo para você. Quando José sai da prisão, aleluia, que ele vai ser o governador do Egito, através do rei o Senhor lhe restitui. Eu não sei de onde é que vem a tua restituição, eu sei que Deus vai fazer restituir. Aleluia. O Senhor usou o rei para restituir. Aleluia. Deu roupas, aleluia, anel, cordão, louvado seja o nome do Senhor. E a roupa agora era de linho fino, porque o que o Senhor dá é sempre melhor e maior. E eu quero dizer para você que o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para ti, aleluia, que vai haver restituição daquilo que foi arrancado. Vai haver restituição daquilo que foi tirado. Vai haver restituição daquilo que foi arrancado de você.
Aleluia. Até pensaram e cogitaram que você não teria mais de volta. Até olharam e disseram assim, não, acabou. Ali não tem mais como acontecer nada. Porque o que era dela foi tirado, arrancado. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus, que usa a mão do homem para dar, aleluia, para devolver, para entregar, para fazer. E o Senhor diz aqui para você, filha amada, escolhida, separada, aleluia. Eu sou Deus, aleluia, que te vejo, que te contemplo. Eu sou Deus que te visito, que te coloco de pé. Digo para ti, aleluia, que eu sou Deus que restituo, que eu sou Deus rica, mas é minha narras, que devolvo, que eu sou Deus que faço o homem entregar, que faço o homem colocar nas tuas mãos, aquilo que ele disse que não dava, aquilo que ele disse, aleluia, que não faria, eu faço fazer. Porque a mim pertence esta causa. A mim pertence essa causa. E o levante que aconteceu, aleluia, porque se levantaram contra você. Não só foi mentiras, calúnias, defamações, aleluia. Também vou esclarecê-las. Também vou trazer, aleluia, verdades. Até naquilo que omitiram, que a minha sopra nada. Porque você tem, aleluia, a mim como seu defensor. Você tem a mim como o seu ajudador. Eu vou silenciar as acusações. Eu vou rasgar decreto com o teu nome. Para que tu saiba que eu sou o Senhor, o Deus que vi. O Deus que contemplo. O Deus que não vou, aleluia, deixar adiante a armação. Não vou deixar ir. Mas vou cessar. Cessar com justiça. Aleluia. Cessar com honra. Para que todos venham ver. E saber que eu, Senhor, sou na tua vida. Sou na tua história. Aleluia. Até duvidaram. Aleluia. De tudo. Anayer que me dia sobre calaba. Mas o Senhor manda dizer para você. Você tem que estar confiante. Porque a promessa que eu estabeleci foi na tua vida.
A promessa que eu estabeleci foi com você. Não foi para A, não foi para B, não foi para C, foi para você. E ela vai acontecer, aleluia, contigo. Tem horas que tu até diz, Senhor, tinha mais possibilidade de acontecer na vida de A, na vida de C, e o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu estabeleci na tua vida, e ela vai se cumprir na tua vida. Então descanse o seu coração, porque eu sou Deus, que faço sonhos se concretizar na terra, que faço sonhos acontecerem. E operando eu, ninguém pode impedir. Operando eu, ninguém pode impedir. E o Senhor manda dizer para você, a minha balança é justa. A minha balança é justa. Ela não tem erro de medição. Aleluia. Eu julgo. Aleluia, e eu não erro. Araia sobre calabás. E tem balança. Tem peso. E tem medida. Aradaca sobra darabás. O Senhor diz para ti, a sobra darabás. Eu vou colocar frente a frente. Eu vou colocar frente a frente. Porque eu mostrarei para aqueles a qual pensa, aleluia, que tua vida foi destruída, acabada. Vê você na posição que eu te colocarei. Vê você na posição que eu estabelecerei para ti. Porque eles precisam ver para acreditar. Eles precisam ver e contemplar. Andia sobre calabás. E comentarão, Anai acerta. Ali é o filho de Jacó, olha onde está. Não, ali é o filho de Maria. Ali é o filho de fulana, ali é o filho de ciclana. Ali vai ser você. Anai de casobrana. Porque o Senhor diz, há uma cadeira, rabadia sébia, que eu estabeleci, camassubriana, para ti, que representa na tua vida honra, na que a que representa na tua vida honra. Porque você não vai ficar humilhada na riacéia. Você não vai ficar humilhada, não. O tempo do processo está se findando. Oh, rabandiacé. Processos, lutas, deserto. Tem data de validade para acabar, para terminar. Oh, cabanagaço. E tem coisas na tua vida que estão, aleluia, terminando. Tem processos que estão sendo finalizados.
situação. Araba, sobre calabarabas. Porque o Senhor diz, diga para ela. Diga para ele que o pé vai sair para fora da situação. E quando sair para fora, aleluia, você puxa todo o resto do corpo. Eu não estou falando de pé, aleluia, mas eu estou falando que Deus está te colocando para fora da situação. Eu estou falando que Deus está te tirando. Aleluia. Ai, derca, sopia. E tem coisas que Deus nos afasta para cumprir propósito. Tem coisas que Deus nos afasta para estabelecer. Aleluia. Propósito. Você vê que o que acontece com José é longe de muita gente, da família, amigos. Aleluia. Porque tem pessoas que não acreditam. Aí o Senhor faz primeiro e depois revela para aqueles que não acreditam. Para quando eles vê feito. E o Senhor manda dizer, tem pessoas que já vão ver e já vão ver feito. Tem pessoas que vão ver e já vão ver pronto. Ninguém viu os processos. Aleluia. Ninguém viu os processos. Mas viu ele, aleluia, ocupando um cargo muito alto. Tem gente que não está vendo teus processos. Mas quando Deus fizer enxergar, você já vai estar lá. Aí vai dizer, como foi que aconteceu? Choro, renúncia, lágrima. Abandono, desprezo, esquecimento. Mas nenhum deles teve a ausência de Deus, porque Deus esteve presente em todo o tempo. O Senhor manda dizer, eu estou presente em todo o tempo. Em todo o tempo eu estou presente. Aleluia. Tem pessoas que se sentem, aleluia, só, abandonadas. De pessoas físicas, mas sabe que são acolhidas pelo céu. Porque sente a presença de Deus se manifestar nelas. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, sou teu socorro, sou teu abrigo, sou tua segurança. Sou o teu Deus. Sou aquele que enxuga tuas lágrimas. Sou aquele que interpreta até o gemido da tua alma. E sei o que elas querem falar e dizer. Digo para ti, tá finalizando. Digo para ti, tá finalizando, meu Deus. Eu preciso entregar. Glória a Deus. O Senhor diz, está finalizando. E quando o Senhor falava assim, tem processos que ninguém vê. Aleluia. Eu via como se alguém estivesse fazendo um bolo. E você sabe o processo. Quem faz bolo, quem faz comida, sabe o processo até ficar pronto. Aleluia. Tem que bater massa, bater clara. Tem todo um processo até o bolo ficar pronto. E os nossos filhos, muitas das vezes, não vê o processo, mas já vê o bolo pronto. Não é assim? Eles até pensam que o bolo tá ali e se faz sozinho. Mas é só para vocês entenderem o que Deus estava me mostrando. Quando eu via, aleluia, como se fosse um bolo sendo pronto. E o bolo ali naquele processo,
aonde ele estava sendo feito, muitos não verem. Aleluia. Muitos não enxergam. Tem gente que só enxerga quando ele já está ali na mesa. Aleluia. Mas para ele chegar naquele ponto, teve toda uma preparação. Aleluia. Ele não chegou ali de uma vez. Não. Foi preparado para estar daquele jeito. Aleluia. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Tem gente que não vai ver o teu processo de preparo. Mas o Senhor fará ver. Aleluia. Terminado a obra. Concluído a obra. Porque tem processos que Deus oculta. Aleluia. Tem processos que o Senhor não deixa ser visto. Mas não é para preservar aqueles, é para preservar você. Aleluia. Porque tem gente que quer usar as suas dores para lhe ferir. E por isso Deus não permite que eles vejam. Aleluia. Esses dias o Senhor falou comigo sobre dores. E quando o Senhor falava aqui sobre os processos que Ele oculta, mais uma vez o Senhor, aleluia, falou comigo. Se você está sangrando dentro de um tanque de tubarões, certamente você será uma presa fácil. Certamente você será uma presa fácil. E tem gente que está esperando você sangrar para poder lhe atacar. Por isso que tem coisas que Deus Ele oculta de determinadas pessoas. Por quê? Porque sabe que essas mesmas vão usar contra você. Aleluia. E por isso que tem gente que vai ver só pronto, mas não vai saber do processo. Aleluia. E tem outras, aleluia, que Deus vai deixar que saiba. Aleluia. Para quê? Para lhe ajudar. E tem processos que Deus não deixa que ninguém saiba, porque é só você e Ele. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, diga para ela, que está, aleluia, finalizando. Diga para ela, aleluia, que está sendo finalizado. Está terminando. Aleluia. E o Senhor diz assim, vai ser maior do que o que você imagina e melhor do que o que você pensa. O Senhor manda dizer para você, filha, eu não vou deixar que use a situação contra ti. Espere por mim, porque esta causa, aleluia, eu, Senhor, vou resolver. Você verá tudo, aleluia, sendo esclarecido. O processo sendo finalizado. E a conclusão
porque não deixarei, aleluia, nada sem terminar. Você vai agradecer e me louvará. Tem pessoas, aleluia, que estão na frente para dificultar. Eu vejo pessoas com uma resistência, a qual tem brecha e o inimigo está usando, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Nós sabemos que a brecha, o inimigo age naquela pessoa e aquela pessoa, de alguma forma ali influenciada, ela tem aquelas determinadas, aleluia, reações. E eu vejo pessoas, aleluia, com uma certa resistência. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que o Senhor vai fazer essa resistência cair por terra. O Senhor vai fazer essa resistência, aleluia, ser colocada por terra. E a vitória vai ser muito grande. Porque o inimigo estava usando a resistência para tentar interferir. Mas eu vejo a intervenção de Deus. Não é intervenção do homem, não. É intervenção de Deus. E o Senhor mandou dizer para ela: é intervenção minha. E nas minhas intervenções, eu faço o que é preciso, mas acontece o que planejei. Oraba, açore, calaba. Eu faço o que é preciso, mas acontece o que planejei. Rihanna. Você tem lutado, remádia, série, camanagha. Você tem estado, aleluia, em um momento difícil, exaustão, cansaço, muita coisa se repetindo, que você pensava que tinha vencido. Aí parece que começa de novo, e sempre a mesma coisa, Senhor. Quando eu penso que passei, quando eu penso que superei, quando eu penso que avancei, aí vem de uma forma. E o Senhor manda dizer para você: permaneça firme. Permaneça de pé. O meu comando para ti é Nagasuprana. Permaneça marchando. Tá doendo, marcha. Tô cansada, marcha. Tô exausta, marcha. Araba da sobredeba. Porque essa vitória já tá ganha. Aleluia. É sua essa vitória. Araba, da, sopra, da. Eu vencerei por você. Aleluia. Porque eu faço voltar para os teus lábios o sorriso que o inferno tirou de ti. Eu trago para ti de volta. Eu restabeleço e restituo. Porque tem coisas que não foi a minha mão que arrancou, foi o próprio, aleluia, inimigo que tirou de você. Arrancou, aleluia, para tentar humilhá-la. Mas eu, o Senhor, diante do que foi arrancado,
Eu restabeleço. Rider Camania. Eu devolvo. Haraider Camanto, né? Eu entrego de volta. E o Senhor manda dizer para você: não pense, aleluia, que essa circunstância ela vai ser resolvida, aleluia, e você vai ficar com prejuízo. Não. O Senhor diz: inocente não fica com prejuízo, não. Pode até ser que você esteja com prejuízo agora, mas o Senhor manda dizer para você: a mão do homem quis lhe prejudicar, mas naquilo que o homem tentou fazer com você, a minha mão se estabelece sobre o homem, tu já sabe. A minha mão se estabelece, aleluia, hoje. Já sentiu a força do braço? Aleluia, que vem de mim? Pois a força que vem não é humana, mas é a minha. O Senhor manda dizer para você: descanse, sossegue, porque o caso vai ser resolvido. Eu vou fazer. Estou estabelecendo sobre a tua vida um tempo de justiça. Estou estabelecendo um tempo de justiça. E eu, Senhor, trago para te ver a justiça que eu farei. Porque quem fará justiça sou eu. Não é você que faz. Não é você que vai lá. Aleluia. Sou eu, o Senhor. Que vou fazer, que vou esclarecer, que vou operar. Pode até estar rindo, pode até estar contando vantagem, porque o Senhor me diz que estão rindo, que estão contando vantagem. Mas o Senhor manda dizer para você que aqueles que estão rindo, que estão contando vantagem, aleluia, sobre a situação de prejudicar, o Senhor Deus de Israel diz que os mesmos chorarão. Os mesmos chorarão. E Deus manda dizer para você: não vai demorar. E daí ama sub e anagia. Anaia série que me agiaçou. O Senhor diz assim: eu tiro para fora do cesto podre as frutas boas. Anaigia sopra anagia, para que não sejam contaminadas. Anaria sobre calabada soredia. O arrependimento virá, porque assim o Senhor me, aleluia, revela. Vai haver arrependimento, porém Deus vai fazer colher. Aí de acamanto, né? Porque tem juízo do Senhor.
E o Senhor diz assim, se prepare para o encontro e pedido de perdão, porque eu farei isso acontecer, diz o Senhor. Você está preparada? Se prepare para o encontro e para o pedido de perdão, porque eu farei isso acontecer, diz o Senhor. Porque vai ter pedido de perdão. E o Senhor diz, eu faço. Eu faço porque dentro da situação eu trabalho, eu opero. Deus revelou o que vai acontecer nessa situação. Deus revelou o que vai acontecer, o que acontecerá. Então descansa, porque o que Deus revelou, aleluia, e o que vai acontecer aleluia, dentro dessa situação, vem do próprio Senhor. Não vem do homem, vem de Deus. Por isso que ele diz, eu estou estabelecendo. Deus revelou o que acontecerá nessa situação. Vai ter pedido de perdão, vai ter encontro, vai. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, eu errei de verdade. Eu pensei isso, mas o Senhor me mostrou aqui. Aleluia. Não era para eu ter feito, não era para eu ter tocado, não era para mim ter feito dessa forma, não era para eu ter mentido. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz, é dentro dessa situação, aleluia, que você vai precisar tomar uma decisão importante, aleluia, de abençoar, de perdoar. Ele diz, siga em paz. O Senhor manda dizer para você que você vai precisar perdoar. Aleluia, liberar. Porque doeu, mas te fortaleceu. Deus mostrou que você vai precisar tomar uma decisão importante. E qual é a decisão importante que você vai precisar tomar? Aleluia. O perdão, a liberação e seguir em paz. Porque quando nós não perdoamos, nós se amarramos. Nós nos travamos. Aleluia. Nós mesmos se bloqueamos. E essa decisão importante libera todos os acessos. Libera todas as portas. O Senhor diz assim, diga para minha filha, que eu estou liberando acesso para ela, porta acesso para ela. Eu sou o Deus justo e verdadeiro. Eu vejo alguém aqui com uma inquietação muito grande dentro do coração. Deus me faz ver, aleluia. Uma inquietação, sabe quando você se está inquieta? Aleluia, com algo. Como se você tivesse inquieta com alguma coisa. Aleluia. Como se algo tivesse tirando a paz. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, filha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Filha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dentro da prova serei exaltado.
fora da prova serei glorificado. Eu, o Senhor, serei glorificado, serei exaltado. Tem algo, aleluia, que eu preciso entregar. Eu sinto na minha alma. Você sabe assim, quando seu coração ele quisesse assim sair, sabe? Aleluia, glória a Deus. Eu sinto como se o coração quisesse sair assim, sabe? Algo assim, muito forte. Aleluia, glória a Deus. E eu preciso falar que o Senhor fala tão assim, direto. É tão direta a forma que Deus fala. E o Senhor bradou aqui. Chega ao meu coração. Sinto aquela sensação de querer saltar, sabe? Oh, aleluia! E fortemente o Senhor fala assim, vai voltar. Vai voltar. Três vezes o Senhor diz assim, vai voltar. O Senhor diz, eu estou falando e digo, vai voltar, vai voltar. Não é o homem que está dizendo, sou eu que estou falando. Eu estabeleço, eu firmo. Vai ser solto. Olha só a visão que Deus me dá. Uma pedra e alguém presa a ela em uma corda. Sabe, como se alguém tentasse sair do lugar, mas não conseguia porque estava presa. Deus está cortando o que prendia. O Senhor está cortando o que prendia. O Senhor está cortando o que segurava. O Senhor está cortando aquilo que te deixava sem andar e sem se mover, sem sair do lugar. O Senhor diz para você, a pedra que te prendia, eu, o Senhor, estou, aleluia, te cortando, aleluia, te tirando, aleluia, de lá. Araba sobre calabás. O que te ligava a ela, o Senhor está cortando. O que te prendia a ela, o Senhor está cortando. O que, aleluia, está fazendo você ser conectada, o Senhor está cortando. Eu estou te cortando daqueles ambientes. Eu estou te cortando daquelas situações que te prendia. Porque eu, Senhor, aleluia, não te quero presa. Eu não te quero presa. E por isso que eu, aleluia, te tiro. Aleluia. Por isso que eu faço
Aleluia. Com você, diferente dos outros. Aleluia. Então descansa teu coração, porque quem opera sou eu, diz o Senhor. Aleluia. O que te prendia foi cortado. E Deus te tirou de ambientes, te cortou de mesas. Harabassori calabas. E a dália sépia te tirou de situações. Era muito forte a imagem, aleluia, de uma pessoa agarrado, preso, como se fosse algo que prendia a pedra, um elástico, uma liga, sabe? Aleluia, eu vi o Senhor cortando. Glória a Deus. Deus é bom e fiel. Amém? Até aqui o Senhor me passou.